matinal com Emuná. Sinto o clima celestial. Bom dia, bom dia, bom dia com Emuná. Bom dia, bom dia, sinto o clima celestial. Bom dia. Muito bom dia para você que está comigo aqui no programa Emuná. Olá, marujas e marujos. Eu sou o Capitão Otto e você está nesse programa que sempre traz informações e conteúdo de primeira qualidade para você que está aí do outro lado. Se você ainda não me conhece, de novo me apresento. Sim, eu sou o Capitão Otto e você está no Emuná. É muito bom estar com vocês e a vocês, todos vocês que estão aí, eu desejo meu... Bom dia! E se eu já estou aqui, lembre-se que já cheguei. Pois bem, eu cheguei, o descobridor dos 7 mares. Eu quero que você hoje, comigo, inicie uma jornada maravilhosa. Para todos nós é necessário o desenvolvimento, o equilíbrio e, por que não, estudarmos um dos livros mais interessantes e reconhecidos como o livro de Provérbios. Ele sim que é um livro poderoso para nos ensinar a ter sabedoria. Exatamente. O conhecimento aliado à prática faz com que cada um de nós seja sábio. Exatamente. Você pode ser sábio. Não tem por que ficar pensando que na sua vida você não consegue se desenvolver. É bem verdade que algumas pessoas têm uma síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim. Gabriela. Exatamente. As pessoas têm a incapacidade de melhorar a sua escrita, melhorar a sua leitura, melhorar também a sua capacidade cognitiva, ou seja, aperfeiçoar-se. O nosso Deus está interessado em pessoas que constantemente estão evoluindo e melhorando. Tanto é que ele nos deixou um livro. Para uma pessoa que tem um livro sagrado, o principal dos conteúdos para a regra de fé, ela primeiramente necessita de algumas coisas. O principal é leitura. E para que obtenha leitura, ela também tem que saber o idioma dela, exatamente, como se compreendem os significados das palavras no seu próprio idioma. Mas caso você tenha algumas dificuldades quanto a isso, não se preocupe. Você pode utilizar um dicionário que vai acompanhar a sua leitura e nas suas dificuldades você assim vai entender o significado dessas palavras. Tanto é importante que Deus pediu para que deixassem registradas as palavras dele como conselhos e orientação a outras pessoas. Esse livro não é místico, nem mágico. Não foi feito para que nós rogássemos pragas em outras pessoas. Esse livro foi feito para que houvesse uma transformação no homem todo, de dentro para fora. Escolhi o livro de Provérbios exatamente porque hoje nós estamos cientes que falta muita sabedoria na parte do conhecimento de Deus para muitas pessoas. Algumas delas, elas se fiam e permanecem quase que estruturalmente rígidas num ponto para dizer o seguinte: eu tenho que seguir a minha sã doutrina. Mas deixam de lado a doutrina real, a doutrina de Cristo, a palavra de Deus. Pois é fácil você negar-se ao corte de cabelo. Você pode cortar o seu cabelo ou proibir mulheres de cortarem o cabelo. É fácil você evitar de jogar futebol. É fácil você deixar de fazer certas coisas que para alguns cristãos, que jamais esteve escrito na Bíblia, ou jamais teve uma proibição clara e direta da parte de Deus, e tornar isso regra e prática de fé,
mas é difícil ter caráter. O caráter ele é moldado e transformado mediante o contemplar. E as Escrituras ensinam isso muito bem. Para iniciar a questão do livro de Provérbios, eu gostaria inicialmente de falar para vocês que grande parte dos historiadores entende que o livro de Provérbios, em sua grande maioria, foi escrito pelo rei Salomão. E as Escrituras têm uma pista para cada um de nós. Ao abrirmos o texto bíblico lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, encontramos o seguinte relato que nos orienta assim. Diz a Bíblia: compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. A respeito do trabalho de Salomão, o livro da Bíblia de Reis diz que ele era um grande compositor, também escritor de provérbios. A palavra hebraica provérbio significa comparação. E também era reconhecida pelos judeus como sendo pequenas parábolas. Ou seja, tinha um objetivo de ensinar uma lição de moral que fizesse com que o leitor alcançasse, de certa forma, aquilo que eu estou falando desde o início, o aperfeiçoamento do seu próprio caráter. É verdade. Não tinha muito que ver com questões de comportamento que a gente faz para fora. O resultado é o comportamento que está dentro de nós. O Evangelho tem essa capacidade de tornar as pessoas melhores do que elas são. Se você tem dificuldades com a fala, não sabe pronunciar direito as palavras, você pode treinar para que isso melhore da sua dicção, melhore sua capacidade de se expressar com outras pessoas. E quero contar um segredo para vocês. Eu sempre fiz isso. Eu não era e nem sou lá dos melhores oradores, mas eu sempre tive o cuidado de, a cada momento, ler as palavras da melhor forma possível e tentar pronunciá-las de uma maneira clara e direta para o meu ouvinte. Exatamente, se eu tenho o compromisso de ensinar, aquele que me ouve também tem o compromisso de perceber em mim que eu tenho o domínio da língua para ensiná-lo também. Ou o domínio do tema, que seja. Mas o que eu tenho visto por aí, daqueles que se dizem homens e mulheres de Deus, é exatamente o contrário. Eu percebo um relaxo, um descuidado com as coisas, com a maneira de falar, com a maneira de escrever, e passam a ideia para qualquer outra pessoa que está lendo ou ouvindo essa pessoa falar de que o nosso Deus é incapaz de fazer o simples por nós, educar. Por isso, a Bíblia começa nesse ponto de Provérbios dizendo o que é sabedoria. E observe para que foi escrito o livro de Provérbios. E nós lemos assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para quê? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Para quê? Para tudo isso. Para que nós lemos? Para nos aperfeiçoarmos. A Bíblia não é um livro que traz para nós um poder mágico capaz de nos transformar apenas porque temos ela guardada em nossa casa. A Bíblia é um livro para reflexão. Tanto é que o nosso Senhor Jesus disse que este livro é um livro santificador. Acompanhe comigo o que está em São João, capítulo 17, e também o versículo 17, onde nós lemos a seguinte palavra: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra que tem capacidade de santificar, de dar instrução para que a pessoa tenha sabedoria. Para o dia de hoje, eu gostaria que você fosse humilde.
Porque só pode ensinar aquele que é humilde aprendiz. O professor, sim. O professor não é alguém que é maior que os outros. O professor foi o primeiro aluno. Ele também teve que se colocar aos pés de alguém que tinha conhecimento para que ele absorvesse esse conhecimento, entendesse a maneira como agir e repassasse para outras pessoas. O que eu mais vejo é a falta de cuidado, exatamente, com aqueles que nós deveríamos ter mais cuidado, que são as pessoas simples, as pessoas que às vezes não têm capacidade de leitura e muito menos terão a oportunidade de ter um desenvolvimento pessoal, sem que alguém, em sua plena humildade, possa ensiná-los. Sabe, se você me acompanhou até aqui, eu quero que você fique comigo. E eu peço que você contribua com esse canal, se inscrevendo também, compartilhando o nosso conteúdo, para ajudar outras pessoas a saberem mais a respeito do livro de Provérbios. Você que acha que não é possível crescer, eu estendo a mão do Deus Todo-Poderoso, o Senhor da sabedoria, aquele em quem estão escondidos todos os tesouros do conhecimento, para que você aprenda dele, humildemente, para que ele sim faça de você um servo, uma serva assim, da graça preciosa que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesse programa, ninguém sai sem oração. Por isso, convido você que fique comigo. Oremos ao nosso Deus. Não sai daí, ore comigo. Senhor nosso Deus, quão bom é termos o livro de Provérbios à nossa disposição, simplesmente para que cada um de nós possa alcançar o projeto de Cristo, que é a santificação, para nos instruir, para nos levar a um bom caminho da justiça. Senhor, abençoe todos os queridos e queridas que vão assistir esse programa. E assim fazemos não porque em nós existe alguma segurança em que devemos nos fiar, não lutamos pela nossa salvação, pois o Senhor já venceu todas as batalhas. Em nome de Cristo nos entregamos hoje e sempre. Amém.